É isso aí, chegou a vez agora no direito civil. Vamos brincar aí com as questões de direito civil do nosso simulado, ver como é que você foi, né? Se foi bem, se foi mal, o que você acertou, o que você errou. Vamos aí tirar todas as dúvidas, comentar todas as alternativas de cada questão. Vamos nessa? Começando então com a nossa questão de número 35. A questão pedia a alternativa correta a respeito da vigência da lei. E vinha dizendo assim, ó, sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação de leis previstas na Lei Complementar 95, bem como a Lei de Introdução à Norma de Direito Brasileiro, assinale a alternativa correta. A letra A. As leis que estabelecem período de vacância entram em vigor no primeiro dia útil subsequente à consumação integral do prazo. O erro aqui é falar que é o dia útil, né? Porque realmente, ó, se eu tenho um período de vacatio legis, vai, por exemplo, do dia 10 até o dia 20, a lei vai entrar em vigor no dia subsequente à consumação do prazo de vacatio. Nesse exemplo, a lei entraria em vigor no dia 21. Independentemente dele ser útil ou não. O erro aqui é o dia útil. B. Para a contagem do prazo de vacatio legis, né, prazo de leis que estabelecem período de vacância, exclui-se a data de publicação, inclui-se o último dia do prazo. Esse primeiro exclui-se aqui está errado. Se uma lei for publicada no dia 10, o dia 10 ele é incluído na contagem do prazo de vacatio. Adcler, onde que está escrito isso? Lá no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Complementar 95. Artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Complementar 95. Vamos dar uma olhadinha nela aqui agora. Lei Complementar 95 está aqui. Artigo 8º, parágrafo 1º. Olha ele, ó. A contagem do prazo para a entrada em vigor das leis que estabeleçam o período de vacância far-se-á com a inclusão da data de publicação e inclusão do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Não tem que ser dia útil, não. Conclusão. A letra B de bola está errado quando coloca exclui-se. O correto seria inclui-se. Letra C. As cláusulas de revogação podem ser genéricas. Isso também está errado. Imagina que eu tenho uma lei revogando um artigo de outra lei. A cláusula de revogação não pode ser genérica. Essa cláusula tem que ser precisa, ela tem que delimitar o que está sendo revogado na outra lei. Portanto, lá no artigo 9º da Lei Complementar 95, nós temos essa definição que está aqui, ó. A cláusula de revogação deve enumerar expressamente as leis ou disposições legais revogadas. Portanto, está errada aí a letra C ao dizer que elas podem ser genéricas. Não pode. Letra D. Nos estados estrangeiros que não tiverem tratado de reciprocidade, a obrigatoriedade da lei brasileira se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Nos demais estados estrangeiros, em regra, a lei entra em vigor imediatamente. Está tudo errado aqui, né? Aqui está tudo errado. Vamos dar uma olhada lá no artigo 1º, parágrafo 1º da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Olha o que ele diz aqui, ó. Na LINDB, que é o Decreto-Lei 4657. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, não fala nada de reciprocidade. Se inicia
3 meses depois de oficialmente publicada. Ponto. Então, está tudo errado aqui na letra D. Quando fala que a lei entra em vigor imediatamente nos demais estados estrangeiros, isso aqui foi uma invenção da questão. E a letra E. Em razão do princípio da vigência sincrônica, esse princípio cai bastante em prova, as leis começam a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada, salvo disposição em contrário. Isso aqui é o nosso gabarito, com foco no artigo 1º caput da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ou seja, a lei começa a vigorar em todo o país de forma simultânea, ao mesmo tempo. Por isso, anota aí no seu Código Civil que aqui nós temos o princípio da vigência sincrônica. Tranquilo? Terminando de anotar, vamos voltar para a questão de número 36. Conforme classificação doutrinária dos bens, a herança composta por 5 automóveis pode ser considerada um bem o quê? Olha só, gente. Quando eu falo da herança, eu tenho que ver, para resolver essa questão, duas classificações aqui. A primeira diz respeito ao fato da herança ser um bem móvel ou imóvel. E a herança é um bem imóvel. Ah, Dicler, mas aqui ela é composta de 5 automóveis. Mesmo assim, ela é considerada imóvel? Sim. E isso por força do artigo 80, inciso 2 do nosso Código Civil. A gente vai dar uma olhadinha agora. Olha o nosso Código Civil aqui. Vamos lá no artigo 80. Cadê ele? Está chegando, chegou o artigo 80. Ó. Consideram-se bens imóveis, para os efeitos legais, o direito à sucessão aberta. E quando eu falo em sucessão aberta, eu estou falando na herança. Ou seja, enquanto os carros, os automóveis, estiverem compondo a herança, eles são considerados imóveis por equiparação legal. Após haver a partilha, aí os carros readquirem o caráter de bens móveis, mas enquanto eles estiverem na herança, são bens imóveis. E o outro ponto diz respeito ao fato da herança ser uma universalidade de direito. A herança é uma universalidade de direito, pois ela é um complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico, conforme prevê aqui o artigo 91. Então ela é um bem imóvel e é também uma universalidade de direito. Conclusão. Fundamento para isso é o artigo 91 do nosso Código Civil. Gabarito, letra C de casa. Gabarito, letra C de casa, matando aí a questão 36, classificação de bens. Botei essa pegadinha aí da herança para vocês ser um bem imóvel. Pegadinha, mesmo sendo composta por bens móveis, enquanto for herança, é considerada imóvel. 37. Os negócios jurídicos são divididos em 3 campos de análise: existência, validade e eficácia. Acerca do tema, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Porque Pontes de Miranda, renomado doutrinador, ele desenvolveu a teoria da escada pontiana,
dizendo que o negócio jurídico, para produzir efeitos, ele precisa passar por uma escada subindo 3 degraus. O primeiro é o degrau da existência. O segundo é o degrau da validade. E o terceiro é o degrau da eficácia. Então, de acordo com Pontes de Miranda, no que tange ao âmbito da existência, um negócio jurídico precisa ter um agente, precisa ter um objeto, precisa ter uma forma. E pelo fato do negócio jurídico representar a autonomia de vontade, nós elencamos aqui a vontade como elemento subjetivo do negócio jurídico. Agente, objeto e forma são elementos objetivos. Beleza? No que tange à eficácia, o negócio jurídico, para produzir efeitos, pode ter uma condição, pode ter um termo, ou então ter um encargo. E aqui nós temos os chamados elementos acidentais do negócio jurídico. Por que são elementos acidentais? Porque são elementos que podem ou não existir no negócio, eles não são obrigatórios, tá? Eles são facultativos. Um negócio jurídico pode ter condição ou não. Por outro lado, os demais elementos aqui, relacionados à existência e à validade, são elementos essenciais. No que tange à validade, um negócio jurídico, ele pode ser nulo, pode ser anulável, ou então ele pode ser válido. Quando que vai ser válido, Dicler? Quando o agente for capaz, quando o objeto for lícito, possível, determinado, ou pelo menos determinável, quando a forma for prescrita ou não defesa em lei, tudo que está lá no artigo 104 do Código Civil. E quando a vontade for manifestada de forma livre, de forma consciente e de boa fé. Com isso, nós temos aqui os requisitos de validade do negócio jurídico. Vamos continuar na questão, depois eu volto. Opa, peraí que eu me equivoquei, é para cá. A letra A diz que a manifestação volitiva contaminada por coação moral autoriza a declaração de inexistência do negócio jurídico, já que a vontade integra o campo da existência. Olha só, a coação moral, ela realmente atua no âmbito da vontade, só que ela torna o negócio jurídico anulável. Portanto, ela não atua no âmbito da existência, e sim aqui, no âmbito da validade. Tá? Se você reparar, a coação moral atua aqui, no campo da validade. Está errada aí a alternativa A, ela é falsa. B. Condição, termo e encargo são elementos de eficácia e se classificam como acidentais ou facultativos. É o nosso gabarito. Olha a tabelinha. Elementos acidentais são aqueles facultativos. Já os elementos essenciais, que atuam na existência e na validade, esses são obrigatórios. Então, letra B de bola já é o nosso gabarito. C. Todos os denominados vícios de consentimento conduzem o negócio jurídico à declaração de nulidade, tornando
necessário o ajuizamento da pertinente ação no prazo estabelecido pelo Código Civil. Gente, os vícios, eles podem se dividir em dois grupos. Olha só, eu tenho os vícios de consentimento e tenho também os chamados vícios sociais. Os vícios de consentimento são erro, dolo, lesão, coação e estado de perigo. E os vícios sociais? Nós temos aqui a simulação e a fraude contra credores. E aí ele vem dizendo que todos os vícios de consentimento conduzem à nulidade do negócio jurídico. Não, porque todos esses vícios de consentimento, eles entram aqui, ó, neste quadradinho da vontade que torna o negócio jurídico anulável. E mesmo sendo uma situação que pode acarretar a invalidade do negócio jurídico, ainda que uma invalidade parcial, pode esta invalidade não ocorrer se houver uma confirmação ou uma convalidação do vício com o decurso do tempo. Conclusão, a letra B também está errada quando diz que conduz à nulidade. O correto seria anulabilidade, tá? A anulabilidade, podendo haver uma confirmação ou até mesmo uma convalidação do vício. Letra D. Segundo o Código Civil, é inadmissível o reequilíbrio do negócio eivado do vício de lesão. Opa, para tudo, né? Para tudo. A lesão, ela é um vício de consentimento e ela faz com que o negócio jurídico seja anulável. A lesão, ela causa um desequilíbrio no negócio jurídico, porque uma pessoa, ela, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga a uma prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. É uma situação onde há aqui um risco, um perigo patrimonial. E o parágrafo 2º, ele possibilita justamente que a parte que levou vantagem ofereça um suplemento suficiente para a parte prejudicada, no sentido de haver uma confirmação do negócio. Então, havendo esta confirmação das partes, ocorre o reequilíbrio do negócio jurídico por conta da lesão. Quando diz que a única opção é o desfazimento, está errado. Tá? Está errado isso aqui. E letra E. A forma do contrato constitui elemento de validade. Nesse sentido, se um contrato exigir forma escrita em instrumento público e esta exigência não for observada, fadado está o negócio à declaração de anulação. Olha, está tudo errado aqui, tá? Porque se houver a forma, um vício relacionado à forma do contrato, a forma não for observada, a declaração não é de anulação, a declaração é de nulidade. Ah, onde é que está isso, de Claire? Aqui, ó. Vamos lá no nosso Código Civil, que diz aqui, ó, artigo 166, inciso 4º. É nulo o negócio jurídico quando não revestir a forma prescrita em lei. Então é um caso de nulidade e não de anulação. Gabarito aí, letra B de bola, todas as outras estão falsas. Continuando, 38. Emerson é dono de uma distribuidora que fornecia bebidas para o restaurante de Anderson. Um certo dia,
Anderson encomendou engradados de cerveja para a realização de um grande casamento, mas Emerson não realizou a entrega. 2 anos após o incidente, Anderson ajuizou uma ação de reparação de danos materiais e morais contra Emerson, alegando enriquecimento sem causa e exigindo reparação civil dos danos experimentados. Após a análise do caso hipotético, é correto afirmar que a pretensão de Anderson... E aí? Emerson tinha que entregar bebidas para Anderson e não fez. Não o fez. É uma pretensão de Anderson receber a bebida para o seu casamento. Mas isso não aconteceu. E aí, em razão disso, Anderson vai pedir uma indenização. Esta pretensão aqui, ela não é eterna. Para poder pedir a indenização, tem que se observar um prazo. Em se tratando de um direito subjetivo, este prazo é um prazo prescricional. É um prazo prescricional. E aí, dá uma olhadinha no artigo 205, lá do nosso Código Civil. Olha só. O artigo 205 diz que, não havendo disposição em lei, o prazo prescricional vai ser de 10 anos. Quando a lei nada falar, usa-se o prazo de 10 anos. Mas, o parágrafo 3º, ele traz o prazo prescricional de 3 anos. E aí eu vou chamar a sua atenção para essas duas situações aqui, ó, do inciso 4 e do inciso 5. A pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa prescreve em 3 anos, bem como a pretensão de reparação civil. De Cléo, tinha que saber esse prazo para matar a questão? Sim, você tinha que saber esse prazo. Por isso, aqui vem dizendo que houve o transcurso, né, do prazo de 2 anos. Se passou 2 anos e a prescrição ocorre em 3, nós podemos dizer que a pretensão de Anderson ela não está prescrita. A pretensão de Anderson não está prescrita. Eu já elimino a letra C e a letra A. A letra B diz que não está prescrita, considerando que o prazo para o ressarcimento de enriquecimento sem causa é de 5 anos. Aí fica errado. O prazo aqui é de 3. Então a A é falsa, a B é falsa e a C também é falsa. Letra D. Não está prescrita, considerando que o prazo para ressarcimento de enriquecimento sem causa é de 3 anos, é o nosso gabarito. E letra E diz que não será conhecido em juízo, considerando a extinção do direito pelo decurso de tempo. Também tem nada a ver aqui na letra E. Gabarito D de Clare. Belezinha? 39. Anderson tem uma dívida de R$1.000 com seu pai Jorge. Então, temos aqui o devedor, que é Anderson, devendo R$1.000 para o seu pai Jorge. Opa, peraí, eu botei J, né? Para botar um C. Peraí. C de quê, Edgley? C de credor, pô. Vou colocar um C de credor aqui. Anderson é o devedor. Jorge é o credor. E aí, Jorge, por sua vez, faleceu. E deixou Anderson como único herdeiro. Sabendo que ele não deixou testamento, a extinção dessa obrigação aqui ocorre de que forma? Olha só. Anderson vai herdar o crédito do pai. E aí, na figura de Anderson, vai se reunir o polo devedor e o polo credor. Quando a figura de credor e devedor se unem na mesma pessoa, ocorre o que o direito civil chama de confusão. Gabarito aqui, letra D de dado. Aonde está isso, Edgley?
artigo 381 do nosso Código Civil. Dá uma olhadinha lá, ó, no 381. Aqui, ó. Da confusão. Extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. Então, o que aconteceu aí foi a confusão. Próxima questão, 40. Sobre os vícios redivitórios. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. O adquirente que já estava na posse do bem decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de 30 dias se a coisa for móvel e de 1 ano se for imóvel. Isso está quase correto, porque se ele já estava na posse do bem, o prazo aqui ele é reduzido pela metade. Ou seja, aí não seria mais 30 dias e 1 ano, e sim 15 dias e 6 meses. Onde é que está escrito isso, Edcler? Lá no artigo 445 do Código Civil. B. No caso de bens móveis, quando o vício por sua natureza só puder ser conhecido mais tarde, se ele aparecer em até 180 dias, terá o comprador mais 30 dias para requerer a redibição ou o abatimento no preço. E essa é a alternativa dada como gabarito. Está lá também no 445, mas no parágrafo 1º, que eu vou mostrar para você agora. Cadê o parágrafo 1º? Ó? 445. Está aí o 445, parágrafo 1º. O adquirente decai do direito. Melhor, parágrafo 1º. Quando o vício por sua natureza só puder ser conhecido mais tarde, o prazo será contado a partir do momento da ciência até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de bens móveis, e de 1 ano para os imóveis. Então, pega, por exemplo, o bem móvel. Ele vai ter 180 dias para ter ciência, 180 dias para ter ciência, né? Bem móvel. E depois, ó, aí sim vai ter o prazo de 30 dias para poder ingressar com ação estimatória ou com ação redibitória. Mais 30 dias aqui para ingressar com a ação. No caso do bem imóvel, o prazo de 180 dias muda para 1 ano. E para ingressar com a ação também, o prazo será de 1 ano. Então, em se tratando de bem imóvel, como é que ficaria essa zorra aqui? Para ter ciência, o prazo seria de 1 ano. E para ingressar com a ação, o prazo também seria de 1 ano. E isso somente quando o vício, em razão de sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde. É aquele vício que é de difícil percepção. Ok? C. Somente existe o direito de obter a redibição se a coisa foi adquirida em razão de contrato comutativo. Aquele que tem prestação e contraprestação equilibradas, definidas, não se aplicando aos casos em que a aquisição decorreu de doação mesmo que onerosa. Essa segunda parte aqui está errada, gente. Porque em se tratando de doação onerosa, se aplica sim o Instituto dos Vícios Redibitórios. E isso está no artigo 400 e está no iniciozinho aqui, ó, 441, parágrafo único. É aplicável a disposição deste artigo às doações onerosas. Letra D.
O prazo para postular a redimição ou abatimento no preço, quando o vício por sua natureza só puder ser conhecido mais tarde, somente começa a correr a partir do aparecimento do vício. Não, não é a partir do aparecimento do vício. É a partir da ciência do vício. A partir da ciência. E não a partir do aparecimento. E essa alternativa D está fundamentada lá no artigo 445, parágrafo 1º. Vamos dar uma olhada nele. 445. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento que dele tiver ciência. Eu já tinha até marcado aqui o termo correto. Letra E. No caso de bens imóveis, quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo é de 1 ano para que o vício apareça, tendo o comprador, a partir disso, mais 180 dias. Não, tendo o comprador a partir disso, mais 1 ano, novamente. É o esqueminha que eu montei aqui para você. 1 ano mais 1 ano, no caso de bem imóvel. E 180 dias mais 30 dias, no caso de bem imóvel. Monta um esqueminha com esses prazos que volta e meia eles aparecem em prova, tá? Fechando, gabarito, letra B de bola. Questão 41. Questão 41 trata do direito real de laje. Direito real de laje. O que é isso, Dicler? O que é o direito real de laje? É um direito real recente. Ele foi inserido no Código Civil no 2017, tá? 2017. E a gente vai tratar sobre ele agora. Ele estará no artigo 1510, nas letrinhas, já que ele foi inserido depois, né? Está lá nas letrinhas do artigo 1510. Chegando, 1400, chegou, já passou um pouquinho. Aqui, 1510, trata do direito de laje, inserido pela Lei 13.465 de 2017. Declare o que é esse direito de laje. Olha só, vem aqui comigo, paginazinha em branco, para a gente poder dar uma rabiscada. Imagina, nos grandes centros urbanos, nas grandes favelas, aquelas situações onde nós temos várias casas, uma em cima da outra. Tem 4 andares, 4 casas diferentes, uma em cima da outra. Como que se regulariza isso? Complicado, né? E aí, dentre as diversas situações que surgiram, uma delas foi o direito de laje. Então, imagina que alguém tá aqui o solo, né? Essa pessoa tem uma casa aqui de um andar, tá a porta, a janelinha dessa casa, show de bola. E essa pessoa, ela permitiu que outra construísse uma casa em cima da dela. Ou seja, eu vou ter aqui uma escadinha, acesso por fora, tá vendo? Vai ter aqui a porta e a janela da outra casa. Mas essa casa de cima, que eu vou chamar de casa 2, ele não tem direito ao solo. Ele não é proprietário do terreno, não tem nenhuma parcela da propriedade do terreno onde a casa de baixo, que eu vou chamar de casa 1, está. Ele tem apenas o chamado direito de laje. É o direito de construir no segundo andar. É uma derivação do direito de superfície, mas direito de superfície elevado, tá? Como é que isso está escrito no nosso Código Civil? Dá uma olhada aqui, 1510-A. O proprietário de uma construção base poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua construção, a fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. E como é que isso fica no registro imobiliário? Olha só. Se você dá uma olhadinha, o parágrafo 1º, ele diz: o titular, o direito real de laje contempla o espaço aéreo ou subsolo de terrenos públicos ou privados, tomados em projeção vertical, como unidade imobiliária autônoma.
unidade imobiliária autônoma, não contemplando as demais áreas edificadas ou não pertencentes ao proprietário da construção base. Parágrafo 3º. Os titulares da laje, parágrafo 3º. Os titulares da laje, unidade imobiliária autônoma, constituída em matrícula própria, poderão dela usar, gozar e dispor. Conclusão, volta aqui para mim. Para o imóvel 1, nesse caso, que é a casa de baixo, né? Eu vou ter uma matrícula no cartório de imóveis, atribuindo aqui o direito de propriedade a alguém que vai ser o dono dessa casa. Cadê aqui a borrachinha? Show. Direito de propriedade. Tá? E no imóvel 2, eu vou ter uma outra matrícula, já que se trata de uma unidade autônoma. Vai ter uma matrícula com uma numeração diferente, né? Atribuindo o direito de laje ao titular. Conclusão, são direitos distintos que não se misturam. Voltando para a questão. Espera aí que eu errei. Pronto. Agora sim, ó. Vamos matar aqui a análise de cada uma das alternativas. Sobre o direito real de laje, o que é correto afirmar? Letra A. Pressupõe a coexistência de unidades imobiliárias autônomas ou não. Opa, já para. Tem que ser autônoma. Tá? Já erra a letra A aí ao afirmar que pode não ser autônoma. O direito de laje é uma unidade, a casa 2 é uma unidade, a casa 1 é outra unidade. B. A ruína da construção base, imagina que a casa 1 entrou em ruína, caiu, foi demolida. Não implica extinção do direito real de laje se houver sua reconstrução no prazo de 10 anos. Está errado. Está errado nesse prazo aqui, ó. Dá uma olhadinha lá no artigo 1510-E. 1510-E. É um dos últimos aqui da laje. A ruína da construção base implica extinção do direito real de laje, salvo se a construção base não for reconstruída no prazo de 5 anos. Então, imagina que a casa 1 acabe entrando em ruína, ela desmorone, consequentemente desmorone também a casa 2, tal, mas esse direito de laje aqui, que está devidamente registrado, ele é perdido? Se a casa 1 for reconstruída no prazo de até 5 anos, não, o direito de laje ele permanece. Portanto, voltando aqui para a nossa questão, esse prazo não é de 10, é de 5 anos. C. As unidades autônomas constituídas em matrícula própria poderão ser alienadas por seu titular sem necessidade de prévia anuência do proprietário da construção base. Isso é o nosso gabarito. Ó. A gente acabou de ler isso lá no Código Civil. Aqui, ó. Os titulares da laje poderão dela usar, gozar e dispor. Show de bola, tá? Problema nenhum aqui. Letra D. O direito de laje confere ao seu titular o direito de sobrelevações sucessivas. O que significa sobrelevações sucessivas? Suponha que eu queira construir agora uma casa em cima dessa, que vai ser a casa 3. É uma sobrelevação sucessiva posterior à casa 2. E esta sobrelevação sucessiva aqui, ela pode ocorrer? Sim, ela pode. É isso que está aqui, ó, no nosso artigo 1510-A, parágrafo 6º. Olha o que diz aqui o parágrafo 6º. O titular da laje poderá ceder a superfície de sua construção
para a instituição de um sucessivo direito real de laje, desde que haja autorização, só que essa autorização tem que ser expressa, dos titulares da construção base. Ou seja, para haver a construção da casa 3 aqui, tem que haver uma autorização expressa dos donos da casa 1. E a questão diz que a autorização ela pode ser expressa ou tácita. Tácita não. Está falsa aí a letra D. E a letra E diz que contempla espaço aéreo e subsolo tomados em projeção vertical, atribuindo ao titular fração ideal do terreno. Não. O titular do direito de laje, ele não tem fração ideal de terreno. Como assim? Olha só, esta casa 1 aqui, que está matriculada, no direito de propriedade, vai ter lá o terreno. Por exemplo, imagina que esse terreno aqui, ó, em que a casa está construída, seja um terreno de 200 metros quadrados, tá? O titular do direito de laje do imóvel 2, ele vai ter alguma fração ideal desse terreno? Não. Esse terreno vai ficar 100% na matrícula da casa 1. O imóvel 2, ele não tem direito à fração ideal do terreno, tem direito somente ao direito de laje. Tá ok? Matamos aí a questão de número 41. 42. Adrenilson cedeu a posse de um terreno de 200 metros quadrados a Severino. E aí, aquele, contudo, quando coloca aquele, ó, é quem? Adrenilson. Aquele, contudo, adquiriu a posse mediante ameaças e agressões. Ameaças e agressões físicas. Contra o antigo possuidor. O que isso significa? Significa que esta posse que a Denilson tem é uma posse injusta. E isso está previsto lá no artigo 1200 do nosso Código Civil. Cadê o artigo 1200? Vindo aqui para o artigo 1200. Chegando. Pronto, passou um pouquinho. Estou ruim de conta hoje. Agora sim, 1200. Olha só. É justa a posse que não for violenta, clandestina e precária. Consequentemente, se a posse for violenta, clandestina e precária, esta posse vai ser injusta. Beleza? E aí, junto desse artigo 1200, nós temos que saber o artigo 1203 do Código Civil. Está logo depois. Olha o que ele diz. Ó. Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida. Ou seja, se a posse era injusta, quando ela é transmitida para Severino, ela continua sendo uma posse injusta. Tá ok? Ah, Declare, mas Severino, quando adquiriu a posse de Adrenilson, ele desconhecia a forma pela qual Adrenilson adquiriu a posse transmitida. Ou seja, se ele desconhecia o vício, o fato dele desconhecer o vício faz com que a posse seja de boa fé, mas que continue sendo injusta. E a posse de boa fé está prevista onde, Declare? No artigo 1201. Dá uma olhadinha aí.
Artigo 1201 é de boa fé a posse se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Conclusão: a posse de Severino aqui vai ser uma posse injusta e de boa fé. Onde é que tem isso? Gabarito, letra C de casa. Beleza, gente? Questão aí sobre a classificação da posse, né? Finalizando, tem uma questão aí sobre o direito das sucessões. Questão que diz o seguinte, ó, Marta vivia em união estável com o Januário, sob o regime da comunhão parcial de bens. Este possuía 2 filhos decorrentes de relacionamento anterior e 3 filhos com Marta. Vamos montar um esqueminha aqui, ó. A gente tem aqui Marta e Januário, são 3 filhos, né? E Januário, com a sua ex-esposa, tinha mais 2 filhos. Então, ao todo, Januário, que é quem faleceu, tinha um filho 1, filho 2, filho 3, filho 4 e filho 5. Interessante que aqui diz que ele vivia em união estável. Olha só, se eu estou falando em união estável, muita gente pode se recorrer ao artigo 1790 do Código Civil. E se a pessoa fizer isso, vai estar errado. Ah, Dicler, mas por que o artigo 1790 do Código Civil ele foi declarado inconstitucional pelo STF, tá? Pela seguinte razão. Olha só o artigo 1790 aqui. Tem até 2 observações nele. Vide recurso extraordinário 646 e vide recurso extraordinário 878694. Fala do companheiro e da companheira, um participando da sucessão do outro. Esse artigo 1790, ele traz para o companheiro e para a companheira condições piores que a do cônjuge. E com a Constituição equipara a união estável ao casamento, não poderia haver uma situação pior na união estável do que ao casamento. Tem que ser a mesma situação. E aí o STF decidiu que para a união estável deve-se utilizar as regras do casamento, e a própria questão nos diz que se trata aí de um regime de comunhão parcial de bens. Então vamos a ela, tá? Vamos a ela. Considerando a disciplina constante do Código Civil, bem como o entendimento do STF preferido em repercussão geral sobre o tema, olha só, estou falando aqui da inconstitucionalidade do artigo 1790, podemos afirmar que caberá a Marta, na sucessão dos bens particulares de Januário, o quê? Muita gente poderia pensar no artigo 1832 do nosso Código Civil, artigo que trata da reserva legal. Ué, eu já estudei isso na contabilidade, reserva legal 5%, não tem nada a ver, tá? Aqui a reserva legal é um direito do cônjuge, onde o cônjuge sobrevivente não pode ficar com menos de 25% do patrimônio daquele que faleceu. Ou seja, Marta deveria ficar com, no mínimo, 25% do patrimônio. E aí o resto seria dividido entre os filhos. Mas esse conceito aqui da reserva legal, ele foi relativizado pelo enunciado 527 da 5ª Jornada de Direito Civil. O que esse enunciado aqui, 527, nos diz? Dá uma olhadinha lá, eu já deixei ele aqui prontinho. Ó. Olha lá. Na concorrência entre o cônjuge e os herdeiros do decônjuge, não será reservada a 4ª parte da herança, que é a reserva legal que eu falei, para
o sobrevivente no caso de filiação híbrida. O que é filiação híbrida? É quando o falecido possui filhos também com uma outra pessoa. Ou seja, nesse caso aqui, a reserva legal, como nós temos uma filiação híbrida, ele possui filhos com Marta e com a sua ex, né? Como há essa filiação híbrida, a reserva legal ela é desconsiderada. Conclusão: o patrimônio aí de Januário vai ser dividido entre Marta e os 5 filhos. Não sendo cabível a reserva legal, Marta vai ter direito a 1/6 da herança. Vai ser dividido por 6, ponto. Não sendo aplicada a reserva legal. Beleza? Com isso a gente fecha aí a correção de direito civil. Espero que tenha sanado as suas dúvidas. Peguei um pouquinho pesado mesmo, a SESC não é bobeira em direito civil, então eu tenho que pegar pesado. Não posso dar mole, não vou botar aqui um simulado fácil para você ficar gabaritando o simulado, achar que está bem e se ferrar no dia da prova. Não, eu prefiro que você se ferre no simulado e vá bem no dia da prova. Essa é a nossa proposta. Beleza? Gente, um abraço, te vejo na correção de direito penal. Tchau, tchau.